Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. E por que você tem que assistir o vídeo de hoje? Bem, vocês estão sendo bombardeados por informações da mídia e de ditos economistas, youtubers, que são youtubers, mas não são economistas, sobre que alguns dados, vocês estão sendo bombardeados por alguns dados econômicos e normalmente a gente não para escutar, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que ouvir, é tanta coisa que nós ouvimos, né? Não temos que ouvir nada. Mas por que vocês têm que ouvir o vídeo de hoje, né? Antes de mais nada, eu sou o Léo. Esse é o Rascunhos Econômicos, onde eu apresento a teoria econômica para explicar as coisas do dia a dia e para você tomar a melhor decisão. Como vocês podem ver no vídeo anterior, que eu falei sobre como utilizar o que nós sabemos hoje da situação econômica do Brasil para planejar a sua vida. Não do ponto de vista de finanças, não do ponto de vista de ficar rico, porque isso não acontece da forma como esses youtubers falam. A maioria dos youtubers de economia que dizem que ficaram ricos com investimento, eles ficaram ricos com o AdSense do YouTube, né? Ensinando você a tomar decisões, e a maioria deles não é formada em economia. Enfim, hoje eu quero apresentar para vocês, também na linha do meu vídeo anterior, o que você pode fazer com os dados econômicos da economia que a imprensa bombardeia na sua orelha, o que você pode fazer para planejar um pouco a sua vida, né? Vocês receberam algumas informações esses dias de que bancos grandes estão pedindo 40% de entrada para financiamento de imóveis. Um imóvel de 300 mil reais, você vai precisar dar mais de 150 mil. Não, você vai ter que dar um pouquinho menos, né? Uns 140 mil, mais ou menos, né? Quase 50% do valor do imóvel, com uma taxa de juros de 12, mais ou menos, né? Ao mesmo tempo, vocês podem ver aí no meu vídeo anterior, de que ao mesmo tempo que o trabalhador precisa de uma taxa de juros enorme, né? Para coisas simples do dia a dia, como comprar um carro, comprar uma casa, os capitalistas, né, os donos das terras no Brasil, têm uma taxa de juros de 7%, né, que é o Plano Safra. Enfim, vocês podem ver no outro vídeo também. Bem, o que eu quero falar nesse vídeo é: nós estamos recebendo informações de que o desemprego está no menor patamar da história para o mês, né? Que o PIB está crescendo, né, o Produto Interno Bruto, né, a riqueza do país está crescendo, mas a inflação voltou a subir. Está acima de 1% agora em fevereiro, né, IPCA 15. Tá, Léo, tá, não enrola. O que você quer dizer? Bem, o que você pergunta, meu amigo? A economia faz sentido? Ou como algumas pessoas estão falando, estão mentindo para você? Quem está mentindo? Eles. Eles quem? Quem está falando? Quem está falando dos dados? Ou a imprensa está mentindo para você, ou os dados são mentirosos. Quem faz os dados? IBGE. A Fundação Getúlio Vargas faz alguns também, mas quem faz IPCA, quem calcula o PIB é o IBGE. Quem calcula o desemprego é o IBGE. Não, quem calcula o desemprego tem algumas outras, mas no final a base é o IBGE. Mas enfim, quem faz os dados está mentindo para você? A economia faz sentido? Olha, os dados não são mentirosos. Nós temos o menor desemprego da história, o PIB está crescendo e a inflação continua subindo. Pô, o desemprego está crescendo, o PIB está crescendo. Como é que eu me sinto mais pobre? Como é que as coisas estão ruins? Você vai se sentir mais pobre, meu amigo, porque você é um proletário. Não do ponto de vista comunista, você vai se sentir mais pobre porque você não tem capital. A economia faz sentido? Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro de tudo, por que se o PIB está crescendo, os bancos estão pedindo 40% de entrada para imóveis? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? O governo está arrecadando demais, tirando dinheiro da economia, e ao mesmo tempo exigindo mais dinheiro para os empréstimos, que o governo ainda está com déficit. Teve um superávit nominal, teve um déficit primário muito pequeno, uma diferença, né, um déficit primário muito pequeno na casa dos 14 bilhões no ano passado,
mas tirou o Rio Grande do Sul do cálculo e tal, o governo continua demandando mais dinheiro do que arrecada. Então, não tem dinheiro. Por que o Itaú vai emprestar para você a 12% ao ano se ele pode emprestar para o governo a 14%? Itaú, Bradesco, Banco Real, que nem existe mais, Sudameris, qualquer banco assim, Banco Bamerindos, o Banco of America, qualquer banco. Por que ele vai emprestar para você se ele pode emprestar para o governo? Qualquer banco. Certo? Então, o governo é um tomador prioritário. Então, o governo suga dinheiro da economia. O governo suga dinheiro da economia e faz obras. As emendas PIX, esse tipo de coisa, gera empregos na prefeitura, gera empregos no interior do Brasil. O desemprego cai. Né? Mas, não entrando nesses meandros políticos, eu quero ensinar a economia um pouquinho para vocês. Em fevereiro, nós tivemos uma taxa de inflação de uma taxa de inflação, IPCA 15, de 1,23%. Em janeiro foi de 0,11%. Todo mundo falou, olha, esse governo deu certo, tá tudo certo, porque a inflação está mais baixa. Não, a variação da inflação veio mais baixa. Como eu já expliquei em outro vídeo, a inflação estava assim, a taxa de inflação estava assim, em janeiro ela deu uma estabilizada, né, tendeu a estabilidade, 0,11%, em fevereiro ela subiu de novo. Pode ser que ela desça? Pode, mas pode, tudo pode. Né? Certo? E isso é pelo IPCA 15. Essa é a chamada prévia da inflação. A prévia da inflação de fevereiro está 1,23%. Que se continua no ano acima de 11, acima de 1, provavelmente nós não vamos ter uma inflação acima de 1 todos os meses, porque aí nós estaríamos falando de uma inflação acima dos 12% ao ano, que é um absurdo. Provavelmente isso não vai acontecer, certo? As coisas estão mais caras no IPCA, que é do consumidor amplo, fora indústria e esse tipo de coisa, e não sobra dinheiro. O governo está exigindo um monte de dinheiro de impostos, a economia está indo ruim. Então, por que o PIB cresce? O PIB cresce porque dentro do PIB, o que é o PIB? O PIB é a somatória de todas as riquezas do país. O que são as riquezas do país, né? PIB, Produto Interno Bruto, é igual, uma forma de calcular é gastos, né? Tudo que existe de gastos, né? Que também é a produção, porque é um sistema fechado, você tem a produção. Então você tem investimento do governo, mais investimento das famílias, mais gasto do governo, mais consumo, investimento das famílias e empresas, mais gasto do governo, mais consumo, mais a diferença entre exportação e importação. Isso é o PIB. Veja, investimentos do setor produtivo estão em queda, mas os gastos do governo estão subindo. Consumo das famílias tende à estabilidade, exportações por causa do dólar, não a quantidade, mas o preço, né? Por conta do preço, eu posso exportar a mesma quantidade de soja, só que o preço da soja duplicou, então a exportação em dinheiro subiu. E importação, por causa dos impostos e da queda do real frente ao dólar, ela também diminui. Então você aumenta isso aqui, você tem um aumento do PIB. O PIB aumenta. Mas, como tudo em economia, depende da qualidade do aumento. Se o gasto do governo aumentou, o consumo da família está estável, os investimentos diminuíram, se o gasto do governo aumentar mais do que o investimento, e as exportações por conta do aumento do dólar subir, você aumentou o PIB. Então, esse tipo de coisa não deveria ir para o público da forma, o PIB, e daí? Você precisa de um economista que vai falar isso, e vai falar, tá, e daí? E a qualidade? Tá, Léo, mas eu entrei aqui para você falar, a economia faz sentido? Faz, mas a economia faz sentido para quem entende de economia. E você não entende. Né? A maioria do público não entende. O desemprego está em 6,6%, o que significa a cada 100 pessoas, menos de 7, né, um número menor que 7, não tem emprego. E um dado também, e isso aqui é de janeiro, né? Janeiro de 2025. De janeiro de 2025, né? É o dado do IBGE que foi liberado em janeiro de 25. E o Brasil bateu o recorde de pessoas ocupadas. 103 milhões de pessoas são ocupadas, mas o Brasil tem 200 mil. 200 milhões. Então, um pouquinho mais que a metade da população brasileira trabalha. Pô. É CLT? Não. A maioria não. 30%, vai, uns 40% CLT. Tá.
Você está falando, não está falando nada. Bem, vejam, gente. O desemprego está baixo para níveis brasileiros. E ele está baixo com pessoas ocupadas. Ou seja, porque o desemprego só calcula pessoas que querem trabalhar e não encontram emprego. 103 milhões de pessoas estão querendo trabalhar ou trabalham. E dessas, 6% não estão encontrando emprego. Isso é normal para o Brasil. Tá? E nós tivemos um aumento de 137 mil, que houveram 2.227.000 contratações e 2.130.000 demissões. O saldo é 137 mil pessoas a mais trabalhando. 137 mil contratações de CLT. Fica CLT. Segundo o CAGED, né? Cadastro Geral de Empregados. Né? Ligado ao Ministério do Trabalho, mas eu acho que quem faz a conta é IBGE, mas não importa, isso é dado público. Certo? Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, isso não significa que a economia está bem. Normalmente, o aumento disso aqui, e o aumento das pessoas ocupadas, a diminuição do desemprego, aliado com inflação, principalmente uma inflação alta que não estava esperada para o mês de fevereiro, depois do mês de janeiro, isso normalmente nós entramos num negócio econômico que se chama curva de Phillips. Quem foi Phillips? Phillips foi um economista neozelandês que, por volta de 1960, ele pegando dados de 1861 a 1957 da Inglaterra, ele entendeu o seguinte, né, e depois Paul Samuelson e Robert Solow, ele entendeu o seguinte: quando a taxa de inflação aumenta, o desemprego diminui. Quando a taxa de inflação diminui, o desemprego aumenta. Em curto prazo. Curto prazo é de 1 a 6 meses. Depois, você só vai ter a inflação alta e a taxa de desemprego volta ao normal. O normal é ela alta. Isso é economia. Então, quando vocês ouvem aí o pessoal falando, não, a economia está bem, porque a taxa de desemprego caiu. Mas se você trabalha com o mercado financeiro, você sabe o seguinte, taxa de desemprego baixa com juros altos é uma má notícia. Por quê? Porque a autoridade monetária provavelmente vai aumentar a taxa de juros. Porque você não sabe, o economista da rede de televisão, o comentarista de economia, o jornalista da rede de televisão, o palpiteiro de youtuber, não sabe. Mas quem faz política monetária sabe. Quando você tem taxa de juros alta, inflação alta e desemprego baixo, isso é um mau sinal. Qual é o mau sinal? A taxa de juros vai ter que continuar alta ou vai ter que continuar subindo para controlar a inflação. Ou isso dá ideias para o setor, para a administração, para o governo, né, para quem toma as decisões, isso dá ideias de continuar aumentando a inflação para você diminuir o desemprego e ganhar popularidade. No Brasil isso não dá porque o Banco Central, em teoria, é independente. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje. É sobre que a economia faz sentido, você que não entende, né? E então aqui eu estou dando uma mastigada para vocês entenderem o básico de economia, por que o Brasil está horrível e qualquer dado ruim, na verdade, significa o mal do Brasil, né? Uma má situação. 40% de entrada para casa própria, gente. Não tem dinheiro. E é isso. Tá certo? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem se vocês acham que eu estou errado, que eu vou mostrar que eu estou certo. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.